Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ainda hoje, dentro do nosso Debate 93, não perca as notícias mais importantes da manhã no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: perdi meu amado esposo há poucos meses. Essa é uma das maiores dores da minha vida. Eu vivo um momento de profunda fragilidade e tristeza e jamais pensei que não teria apoio da minha igreja. Não recebi um acolhimento sequer, nenhuma ligação, nenhuma visita, nada. A minha dor só faz aumentar e hoje me sinto desamparada e desacreditada do amor fraternal. Qual é o papel da igreja quando um de seus membros sofre? Como dividir o fardo e não negligenciar a dor alheia? O que de fato significa chorar com os que choram? Por outro lado, será que estou exigindo demais das pessoas? Como não me tornar uma pessoa frágil e carente de atenção? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: perdi meu amado esposo há poucos meses. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais debatedores, bom dia, ouvintes. Eu gostaria de dar um bom dia muito especial ao presbítero Elir, que ontem completou 80 anos de vida, de bênção, sábio homem de Deus. Que Deus continue abençoando a vida desse amado servo do Senhor. J.R., eu destaquei esta frase porque ela, na realidade, ela expressa, né, uma dor contida na perda, e a perda é, sem dúvida, a maior dor que nós podemos ter, né? E a gente perde, a gente normalmente perde um objeto que é um objeto amado, né? Como se tivesse ali amputado uma parte do nosso corpo, vai com esse objeto que a gente perdeu, né? Então, essa dor é uma dor realmente muito difícil de lidar e certamente ela precisa de muito apoio nesse momento, principalmente se tratando da questão daquele que é o esposo, daquele que conviveu com ela na forma mais íntima possível. Então, ela precisa de ajuda nesse momento muito forte das pessoas que estão à sua volta. A nossa ouvinte conta: essa é uma das maiores dores da minha vida, vivo um momento de profunda fragilidade e tristeza e jamais pensei que não teria apoio da minha igreja. Pastor Eduardo Gonçalves, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Esse é o seu destaque: e jamais pensei que não teria apoio da minha igreja. Bom dia, JR, bom dia aos amigos, debatedores aqui da mesa, bom dia a toda a audiência da Rádio 93, ao povo de Deus nessa manhã de sexta-feira. Essa é uma frase que me chamou de fato bastante atenção na mensagem, no e-mail como um todo. É uma frustração, é uma frase que retrata um sentimento de frustração bastante, pelo menos num primeiro momento, justificável. Uma vez que a gente entende que o indivíduo que se membra a uma igreja evangélica, que assume um posicionamento no meio do corpo de Cristo, ele espera encontrar ali
algo bastante diferente de uma agremiação, de um clube ou de algum outro tipo de congregação ou agrupamento, uma vez que a igreja exerce um papel, uma militância espiritual, mas também social e fraternal bem mais profundas do que instituições como essas. Então é muito comum que o indivíduo tenha essa expectativa em relação à igreja, e é bom que tenha, até porque se essa expectativa for alcançada, a igreja não estará fazendo nada mais do que o seu papel designado biblicamente. Então eu compreendo que isso de fato deva ter gerado um desapontamento muito grande. No meu entendimento é plenamente justificável. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Itaguaí, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Esse tipo de desapontamento aqui, já mencionado pelo pastor Eduardo, a expectativa da nossa ouvinte, ao dizer, eu jamais pensei, quer dizer, não passou pela cabeça dela que no momento de perda tão grave, tão difícil, tão dura, sofrida, você vê que ela conta a impressão que tem e que isso aconteceu ontem, né? O texto dela dá essa impressão. Ela nunca pensou que não teria apoio da igreja dela. JR, bom dia primeiramente a você, aos debatedores da mesa, aos amados ouvintes, é um prazer imenso estar aqui novamente com todos. Bem, esse é o pensamento de toda pessoa que efetivamente entra numa igreja, além dele tentar um elevo espiritual, algo do cunho espiritual, ele também vai buscar uma companhia, uma amizade e um apoio nos momentos de fraqueza, de adversidade como este aqui. Mas esse assunto não é de hoje. Paulo, ele quando fala aos Coríntios sobre a ceia, ele estava falando também sobre essas questões que havia muita panelinha, vou usar um termo assim, mas as pessoas olhavam muito para o seu próprio umbigo, ao invés de olhar para a necessidade dos outros. Se reuniam lá, faziam lá a sua mesa, e quem não tinha nada nem participava. E Paulo estava demonstrando isso. Então isso é um assunto antigo que ocorre na igreja. Infelizmente, muitas pessoas precisam de alento, de acalanto, mas não são efetivamente acalentadas, alentadas. Pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa, a querida pastora, sobre esse ponto onde nós estamos discutindo a respeito dessa querida ouvinte que encaminhou esse e-mail pra gente. Eu quero agradecer por mais uma oportunidade que vocês estão me dando, e é um assunto muito delicado, né? Quando a gente fala em questão de visita. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, que a religião ela é pura e imaculada para com Deus e Pai, e esta é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, assim, o papel da igreja é visitar os membros que estão sofrendo, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas, no caso dela, que é viúva. Esse é o papel da igreja. Nós não podemos confundir algumas coisas, né? E isso, eu acho que conforme o debate ele for correndo, nós vamos falar, eu quero falar mesmo sobre isso, porque às vezes a gente confunde algumas coisas na questão de visitar. Então, o papel da igreja é visitar os órfãos, as viúvas e as pessoas que estão em tribulação, assim diz a palavra de Deus. Conosco também no programa de hoje o deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos aí nesta etapa do nosso e-mail, deputado Harold. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, debatedores. É um tema interessante porque ela está falando da igreja, a igreja cuja missão, a grande missão espiritual, é anunciar o evangelho. E depois tem as outras consequências, e uma delas justamente congregar os crentes. Agora, quem é crente, ele tem que conhecer, no meu entendimento de escola bíblica dominical, estou falando com pastores, tem que conhecer o mandamento, aquela resumo do grande mandamento de Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é este amar ao próximo? É justamente a compaixão. É você ter compaixão, ter solidariedade e estar sempre, atento. Agora, quando uma pessoa tem vários motivos de tribulações, várias são as tribulações, evidentemente. Mas esta da perda talvez seja a que mais precise de atenção da igreja. Por quê? Porque a perda, ela gera um vazio. E a pessoa fica completamente esvaziada de algo que lhe é muito
querido, muito caro. Então, nesse momento, a igreja teria que tentar preencher de alguma forma com um mínimo de atenção e assistência. Aliás, é o que as igrejas fazem. Toda igreja que tem seus ministérios tem um ministério de visitação, etc. E o falecimento de um membro da igreja é um fato incomum. Não é um fato de uma irmã estar com depressão, que teve... Não. É um fato incomum. Arranca um pedaço da igreja. Ou, mesmo que não seja membro da igreja, de uma pessoa que seja membro da igreja. Então, eu vejo aí uma questão, uma falha eclesiástica, uma falha... Ou essa igreja não é uma igreja que esteja comprometida com a missão espiritual da igreja. Eu vejo um problema que é vigente no nosso tempo, que é um problema que abrange a igreja como um todo, desde o pastor até a ovelha mais nova. Está todo mundo muito ocupado hoje em dia. As nossas agendas precisam ser revistas. Exatamente. Né? Porque a gente se enche, principalmente assim, existem pastores que não são tempo integral em suas igrejas. E aí, quando a gente fala essa questão da visita, muitas vezes um membro cobra muito a visita do pastor. Isso. Mas nem sempre o pastor ele tem condições. Se a igreja for uma igreja muito grande ainda, é impossível. Né? Claro. Então, o que o pastor tem que fazer é como o deputado disse, tem que haver os ministérios e tem que ser esses ministérios precisam ser atuantes. Mas eu vejo um problema e bato nessa tecla. Está todo mundo muito ocupado hoje em dia, é muita coisa que coloca na agenda, é muito isso, é muito aquilo e quase não sobra nem tempo para orar. Então, isso tem que ser revisto no tempo de hoje, porque está havendo negligência nessa parte, nas igrejas como um todo. Pensando nessa questão do tempo, e a gente vê isso, as igrejas às vezes são cheias de atividades todos os dias da semana, né? Esse é um dos grandes equívocos que a gente comete, de ter cultos de segunda a sexta, e no sábado ter o culto da mocidade, e no domingo todas as atividades dentro da igreja. Então, qual o tempo que sobra para fazer uma visita ao membro e até mesmo para evangelizar em si a igreja? Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, a igreja é o corpo de Cristo. Então não andar para eu estar bem enquanto parte do meu corpo está sentindo uma dor, né? Porque a dor ela é única. Então, se alguém do corpo está sentindo dor, eu preciso canalizar todas as minhas forças para essa parte do corpo, para sanar essa dor, para que o corpo consiga conviver em harmonia totalmente, né? Então, é impossível uma igreja estar bem se um membro está ruim, né? Então, isso precisa ser sanado, precisa ser resolvido. Eu não sei qual a estratégia. E também uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que às vezes as nossas expectativas, elas são além da capacidade da igreja de atender a expectativa nossa, né? Ela está sentindo uma dor, e a dor é uma dor real, da perda, uma perda real, mas a expectativa ela pode ser acima da condição da igreja atender. Nesse ponto nós vamos continuar ouvindo os nossos companheiros aqui para observar a pesquisa de hoje, que ela nos aponta alguma coisa muito interessante. A pesquisa está nessa linha e ela vai nos ajudar a discutir o assunto aqui. Pesquisa 93. A Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que acabou se afastando porque se sentiu abandonado pela igreja em um momento de dor? O número é bastante alto. 90% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim. 90% dos nossos ouvintes. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente no nosso debate 93 de hoje para trazer a sua opinião sobre o assunto de hoje. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Um aviso rapidinho que hoje Pediu Tocou será na entrada do Parque de Madureira, meio-dia. Muito bem, diante da pesquisa apresentada, companheiros, eu quero ouvir a opinião. Esse é um resultado parcial ainda, mas já é um resultado bastante grande, pastora. Isso a gente ouve muito. Mas vocês não foram nos visitar. Eu saí da igreja porque você não foi na minha casa. Eu saí da igreja porque a senhora não foi lá. Eu saí da igreja porque eu me senti abandonada. Tem pessoas que chegam na igreja que você nem sabe quem ela é. A igreja às vezes está tão cheia, a pessoa senta lá atrás, ela sai pela mesma porta que ela entrou, mas também não olha para os lados também. A igreja também deveria também olhar para as pessoas. Sim, mas como o pastor falou, nós estamos assim com as nossas agendas tão ocupadas, nós temos tempo tão corrido. A gente às vezes chegamos na igreja totalmente também cansados de tudo. A gente chega lá
e a gente se coloca na posição, a gente ora ao Senhor, a gente olha para o irmão, dá a paz do Senhor, mas nem sempre dá para você fazer isso. Esse 90% pode ter certeza que não são de órfãos e de viúvas. Pode ter certeza que está incluindo pessoas que você fala você está jogando uma indireta para mim na igreja. Aí você fala um B, você está dizendo isso porque você... Não é isso, gente. A gente tem que começar a ler a palavra. Quem tem que estar ao nosso lado é o Espírito Santo, é o Consolador. Quem tem que estar junto com a gente é quando você vai para a escola bíblica dominical, você aprende o quê? A conhecer a palavra. E quando você conhece a palavra, você sabe o Deus que você serve. E quando você sabe o Deus que você serve, você sabe que Ele está com você o tempo inteiro. Então não vai ser pastor, igreja, e o irmão que olhou para você diferente, alguém que falou alguma coisa que vai te atrapalhar de continuar a caminhar na presença do Senhor. Eu entendo que na igreja existem níveis de crescimento, né? Você tem os neófitos na fé, aqueles que chegaram há pouco tempo, que é até compreensível você olhar para uma pessoa assim que de repente ficou 2 cultos sem ir e depois vem no terceiro reclamando que você não foi visitar. Isso é perfeitamente normal, porque você tem uma pessoa que está chegando agora, tal, e eu entendo que se o pastor não pode ir, ele pode pelo menos gerenciar. E aí, está tendo a equipe de visitas, está acontecendo as visitas corriqueiramente, anunciar na igreja, no boletim ou no anúncio, olha, irmãos, quem precisar de uma visita, avisa, porque a igreja às vezes é grande demais. Isso. Agora, tem pessoas que teimam em continuar neófitas por toda a vida. Isso. E essas pessoas têm que ser admoestadas em amor, levando-as a entender a palavra de Deus e crescer através do evangelho que salva, cura, liberta, mas também que produz um crescimento, e é o crescimento que a gente precisa nas nossas igrejas. Essa questão da informação parece ser um dado importante. Existe um princípio que é do suposto saber, em que A diz para B que C está com uma enfermidade, A e B sabem, C também sabe, mas D, F, G, H não sabem. Há um suposto saber, ou seja, não, eu já falei com fulano. Mas fulano ficou com a informação e não compartilhou a informação, ou a informação não foi compartilhada com a pessoa que poderia produzir a visita, seja o grupo, seja uma junta, seja enfim, o pastor ou a equipe que ali está, para que possa ser feito isso. Algumas pessoas acham, não, mas eu falei com fulano. Mas o fulano não falou nada com ninguém. Então, esta informação, como é que vocês consideram que é o ideal, tá certo? O ideal. A pessoa está com uma enfermidade, ou sofreu uma perda como essa aqui, já aconteceu, tá certo? O fato já aconteceu. Como é que a pessoa faz para se redimir em relação a esse assunto? E no caso de acontecer, estamos falando de futuro, como é que deve ser esse tipo de conexão para evitar esse tipo de suposto saber? Eu gostaria de dar uma opinião de experiência como membro de igreja, né? Que eu não sou pastor, não estou lá do lado do gabinete pastoral, que deve ser uma barra, mas Deus capacita. Agora, do lado do membro, a igreja tem que ter uma organização. No meu entendimento, a igreja tem que ter uma organização, ela sendo bem pequenininha ou sendo com 4, 5, 10 mil membros. Eu sou de uma igreja, pertenço a uma igreja batista, lá no Recreio, que é intermediária, digamos, tem 4, 5 mil membros, 3 cultos no domingo, enfim, a gente faz os cultos. Mas não falta comunicação da igreja, porque nós temos muitos ministérios para cada área de atividade da igreja. Então, todos nós sabemos, pelos boletins, pelas informações na internet, todos os dias, onde que nós devemos nos comunicar em qualquer situação. Até quando você está com um problema de emergência de um filho que está preso porque foi apanhado com droga. Nós sabemos a quem falar. Não é o pastor da igreja, ele realmente não teria a mínima condição. Ele é o gestor daquela coisa. Deus capacitou para isso. E claro, em certas situações, ele mesmo estará presente. Então eu vejo dessa forma. A igreja que tem que se preparar. O pastor que conduz a igreja, ele tem que criar e dizer, se a igreja é pequena, fulano trata de enterro, fulano trata de atendimento hospitalar, enfim, todas essas questões na igreja tem as pessoas para arrumar. Então é um problema de gestão. Gestão, eu coloco dessa forma, por isso interrompe os canais de comunicação. Quem está desejoso da assistência e faz questão da assistência, e isso é um direito muito legítimo, né, no meu entendimento,
ele precisa se dar ao trabalho, né? Por mais que ele esteja num momento difícil, num momento de dor, mas alguém precisa ajudá-lo dessa forma, de que essa comunicação chegue com fluidez, com especificidade no local certo. Porque senão a prerrogativa se perde. Ele não terá mais essa prerrogativa. Porque o que acontece é que a gente sempre julga, como o JR falou, não, estão sabendo, mas será que realmente estão sabendo? Nem toda informação corre com tanta velocidade ou com tanta eficiência até chegar em quem é de direito sempre. Às vezes chega, às vezes não chega. E já ocorreram situações na minha igreja, por exemplo, de passar dias e aí a gente ficar sabendo, mas um tio ou um avô de uma pessoa faleceu ou tava... mas como é que foi isso? Mas já passou 24 horas, e 24 horas depois já é tempo demais para você fazer qualquer coisa, porque o mais eficiente é que se faça antes ou no momento em si, não depois. Na maioria dos casos, quando é um membro da igreja, a notícia se espalha com mais rapidez, o caso de um falecimento, né? É difícil, é muito difícil, não é impossível, evidentemente, mas é muito difícil que não haja um espalhar, quer dizer, o membro da igreja conhece fulano, é primo de Beltrano, ciclano, tem relacionamento, e o negócio se espalha. Agora, quando é um parente né, às vezes é uma notícia que não chega, e existem pessoas também, ao mesmo tempo que as pessoas que são mais exigentes, e nós vamos entrar nesse ponto agora, existem aqueles que não querem incomodar, existem aqueles que dizem, vocês são muito ocupados, tá certo? A igreja tem muita gente, eu não queria preocupar a ninguém, e fazem isso de maneira sincera, sem depois contar essa história por um outro prisma. Embora tá certo? Os que façam agora existe aqueles que também fazem isso aí. O que é importante a gente ver também é que, na realidade, o que eu percebo aqui nessa ouvinte é que ela tem expectativa que as pessoas adivinhem a dor que ela está sentindo, né? Porque aqui em nenhum momento ela registra que ela tenha entrado em contato com o líder da igreja, que tenha sido acompanhado. Porque eu penso que até nas questões que a gente vai ver mais para frente, né? Várias questões que são exageros, olha, nenhuma visita eu recebi, ninguém falou nada, essas questões assim, elas são muito exageradas para mim, presente num diálogo, numa fala. É impossível que alguém que ela convive não saiba que o marido morreu. Alguém que ela sente do lado não saiba que o marido morreu. E alguém que ela sente do lado não tenha ido nem mesmo no sepultamento, né, da pessoa. Então eu acho isso um pouco de exagero. Talvez ela esteja esperando que a igreja age, talvez a igreja não age segundo a expectativa dela, talvez as pessoas até dentro da correria, da dinâmica da igreja, né, a igreja tenha outro foco, que a gente precisa entender que cada igreja, ela tem um ministério, ela tem uma linha de ação, e nem todas as igrejas, elas são acolhedoras, elas não vão demonstrar isso na prática. Talvez ela possa ir levantar um ministério de acolhimento, a partir de agora eu vou acolher as pessoas que tiverem alguma perda. Até a própria pessoa que está sentindo a ausência disso na sua igreja pode ser um grande líder para resolver este assunto, porque falou, olha, passei por isso. Não é isso? Exatamente. Agora, a outra coisa aqui, irmãos, é o seguinte, é que existem fases que a pessoa passa no momento de perda, como existem fases de acolhimento. Existe o instante emergencial, o fato novo, aconteceu, tá certo, tem um grupo lá participando, mas a vida segue, tá certo? O outro dia é o enterro, as pessoas estão lá, aí no outro dia, é natural que haja um afastamento, é natural, não tô dizendo que é correto, não, é normal que haja. A gente precisa fazer alguma coisa para entender como é que a gente faz para manter isso aceso, ou seja, um telefonema, uma visita de um indivíduo, a presença de alguém, um convite para uma reunião, jantar na casa de outra pessoa. O que vocês acham que pode ser feito nesse pós? Tá certo? Nesse pós, aconteceu, foi acompanhado, esse pós que às vezes é aquele período do vazio. Exatamente. É o período que a pessoa volta para casa e olha e visita o quarto, vê roupa e tal, e às vezes a presença de alguém da igreja é importante. Há famílias também que preferem não. Esse é o momento nosso. Então preciso ter sabedoria para gerir esse instante. O que vocês acham? Eu entendo que esse pós, ele nunca vai ser, isso é importante que se diga, eu penso que esse pós nunca vai ser do tamanho suficiente para cobrir a dor da pessoa, nunca vai ser, porque num dado momento o nosso pós para assistência vai acabar, mas a dor vai continuar.
Então nós nunca vamos conseguir ter um pós que seja suficientemente grande para acolher e para suprir a necessidade afetiva de alguém que está com uma dor. Mas acredito que seja possível que medidas sejam tomadas para que isso não seja tão curto, isso não seja tão pequeno quanto, por exemplo, estar num sepultamento, que é uma atitude gigantesca. Quando a igreja se faz presente no sepultamento, é uma forma gigantesca de demonstração de amor, de solidariedade, de compreensão do que é corpo de Cristo. Mas o dia seguinte, a semana seguinte, acho que a igreja pode, através da sua comissão de visita, das pessoas responsáveis por isso, pode dar um telefonema, pode continuar perguntando, continuar tratando, sabendo que vai ter um momento onde essa canalização vai ter que ser direcionada para uma outra pessoa que esteja no momento sentindo uma dor, e essa outra vai ficar um pouco nessa expectativa. Ou seja, esse pós nunca vai ser do tamanho que alguém precisa, mas é possível estender um pouco isso mais. Eu quero aproveitar a palavra do pastor Eduardo. Ele falou uma coisa extremamente importante e interessante. Nunca será suficiente. Você pode fazer de tudo, que nunca será suficiente pelas expectativas que o irmão ou a irmã ela está esperando da igreja. E aí existem outras pessoas que nós precisamos cuidar, que nós precisamos tratar, que está vivendo um momento igual ou até mesmo pior. E aí a gente precisa tirar o canal daqui e vir para esse lugar. E aí é a hora, né, que as pessoas começam a achar assim, poxa, me abandonaram. Aí eu entendo que existe pessoas que querem ser paparicadas e não cuidadas. E aí a coisa já muda de figura. A questão da dependência, né? Porque as pessoas ficam dependentes dessa ação da igreja. Então isso precisa ser avaliado, a gente precisa trabalhar essa questão, porque a igreja nunca será o marido dela, né? Talvez essa seja a busca, porque a lacuna fica. E a lacuna que ficou era o marido que se foi. E a tendência dela vai ser preencher essa lacuna com algo que realmente estar ali, estar presente, né? Então, é algo que se foi, mas que ela quer trazer de volta. Então, ela tem o primeiro momento, que é o momento da resistência, de achar ainda que o marido está vivo, né? E a questão do marido estar vivo, talvez ela queira ver isso nas pessoas que estão à volta. São pessoas que vão representar o marido para ela. Depois ela tem esse período de luto, né? Que a gente chama que é justamente o período de tentar, de alguma forma, entender que o marido não está mais ali e que ela precisa se recuperar e que precisa rever. Então são várias situações que precisam estar presentes. A visita, eu acho que é fundamental nesse momento, mas eu acho que talvez uma ligação de vez em quando de algumas pessoas, né? Eu acho que talvez poderia de alguma forma suprir. Só para dar um adendo, eu entendo também que a igreja precisa fazer uma manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva nesse enfoque? Eu entendo da seguinte forma: nós precisamos transformar multidões em discípulos. Porque a igreja ela tem multidões muitas vezes, não estou generalizando, tá? Dentro da igreja você tem multidão e tem discípulo. Multidão é quem vai para ser espectador, discípulo vai para seguir Jesus e aprender. Só quando você consegue pegar uma pessoa que entra na igreja hoje, já envolvê-la, já se comunicar com ela, tá? Você consegue colocá-la no enredo da igreja. E aí essa situação aqui não vai acontecer. Porque ela vai sofrer, vai ter o sofrimento ali, mas ela está envolvida na igreja. Ela não é uma espectadora, ela é uma discípula. Então eu creio que isso tem que ser feito na igreja, e isso é o que foi falado pela pastora no início. As pessoas entram na igreja pela porta da frente e saem e não recebem nenhum aperto de mão, ninguém sabe o telefone dela, o endereço dela, o nome dela, e isso é uma falha grave. Se você conseguir, no primeiro momento que a pessoa chegou, ter um contato, envolver, você começa a transformar multidões em discípulos, e aí o negócio fica diferente. Eu entendo dessa forma. Deixa eu colocar uma pimenta aqui no assunto, porque o que é o seguinte: a estatística do povo evangélico, demográfica, né, parte da sociedade brasileira, dá conta de que em 2010 nós tínhamos aí 43 milhões de evangélicos. Uma coisa que me chamou a atenção, e dentro da mesma pesquisa do IBGE, que não é uma pesquisa, é uma medição na realidade, né, é uma estatística, mas é uma estatística segura, é que desses, em 2010, 9 milhões não frequentam a igreja e são crentes. Bom, aí nós temos que ter uma série
de ilação que você pode fazer para ver qual é. Ele está seguindo um pastor, sei lá, num programa de televisão, ou ele está em pequenos grupos, pequenas células, não está na igreja, essas coisas todas, tá? Pode ser levado em conta. Mas nesse momento eu coloco esse assunto também porque faz parte do mesmo processo da igreja, que tem que congregar, porque congregar é fundamental. Congregar os crentes é um dos papéis, para usar a palavra da pastora, é um dos papéis da igreja, né? A missão é espiritual, mas esse é um dos papéis, como tem o papel social, que é um compromisso social de atender as pessoas, independente de serem crentes ou não, que é a horizontal do amor ao próximo. Como eu costumo dizer lá na igreja, né? Eu costumo falar assim, fala que você é membro da ICMPP, mas seja membro. Porque às vezes você bate no peito, eu sou membro lá da igreja da pastora. Porque lá em Paciência falou pastora, todo mundo sabe qual é a igreja. Então sou membro da igreja da pastora, mas nunca apareceu. Vai lá no culto no dia de domingo, mas bate no peito e diz que é. E se acontece algum problema, ele é membro, nem conheço. Eu nem sei quem é. E aí acontece alguma coisa, poxa, a pastora não foi me visitar, mas eu não sei quem é. Então você tem que congregar, eu tenho que saber quem é você, eu tenho que conhecer você, eu tenho que olhar no teu olho, você tem que falar comigo. Então eu digo uma coisa assim, uma frase que eu costumo usar, JR, quer conversar comigo, eu tenho um lugar especial para você. Estrada de Urucânia 63, eu estou lá. E aí ele sabe os horários, os dias, eu estou lá. Então vai lá, meu telefone está aberto, então, tudo deixa aberto. Eu ver se eu entendi. Existe uma necessidade do outro lado, da movimentação do membro da igreja, que é representado pelo irmão Harold, já que temos uma mesa de ministros aqui, e o irmão Harold representa aqui o povo, né? O leigo que está ali na comunidade, o membro da igreja, dessa movimentação, ou seja, há uma necessidade. O leite derramou ou está para ser derramado, tá subindo lá, tá esquentando, tá certo? A pessoa procurar, ou mesmo para uma conversa amena, para uma busca de comunhão, de relacionamento, ou ainda, que é muito nobre, embora seja raro, procurar o pastor ou a pastora para saber como ele está, para orar pela vida do pastor, para perguntar se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Volto a dizer que essa é uma atitude nobre, porém rara. Talvez seja nobre porque seja rara, não é? Uma coisa está linkada à outra, mas o que está em jogo aqui é o seguinte, é essa busca, essa caminhada. É verdade, e nós precisamos assumir isso, que existem pessoas que são aparentemente inacessíveis. Existem pessoas, líderes, pastores, etc, que não se dão, quer dizer, não se aproximam. Muitas vezes a comunidade é grande e realmente não há a menor possibilidade da pessoa ir à porta, como algumas igrejas fazem isso. Ou pelo menos ter um lugar à parte para que as pessoas procurem, o que pode passar uma ideia de inacessibilidade. Não, como é que chega lá? Não chega lá. Até lá tem 500 pessoas entre eu e ele ou entre eu e ela. Nestes casos, companheiros, pastores aqui, irmão Harold, quero ouvir opinião. O que vocês acham que pode ser feito? Se existe esse tipo de entendimento, como é que quebra isso? O pastor colocou algo interessante da gente pensar, a gente transformar a multidão em discípulo, e a gente vai multiplicar o trabalho do pastor, né? Porque se a gente pensa numa igreja grande, né? Claro que o pastor não tem acesso a todas as pessoas, mas existem pessoas preparadas pelo pastor dentro de um trabalho, pessoas que já se tornaram discípulos de Cristo, que entendem que dentro das questões da igreja, a igreja precisa apoiar as pessoas, embora isso não seja o papel da igreja, o papel da igreja é proclamar o evangelho, glorificar a Deus, né? Através da proclamação do evangelho de Cristo. A gente precisa entender que existem pessoas que podem fazer esse trabalho, e essas pessoas são muitas pessoas, e a gente precisa trabalhar numa proporção que atenda a igreja, a multidão em si, né? Jesus somente com 12 iniciou e impactou o mundo, né? Antes era um só, e aí foi dividindo e essas pessoas começaram a impactar o mundo. Então nós como igreja precisamos criar uma estratégia de tratamento. Aconteceu isso, como a gente vai resolver essa questão? A gente precisa resolver assim
assim, assim, O assim. o deputado Harold falou, a questão da gestão. Exatamente. Né? Que a gente Mas precisa se reorganizar. Mas para isso acontecer, o pastor tem que descentralizar. Exatamente. Se ele quiser abarcar tudo, abraçar tudo, ele não vai cuidar da igreja decentemente. Porque você não vai chegar na ponta da fila. É por isso que Jesus ensinou o modelo. Ele ensinou a 12 lá, e quando ele foi embora, os 12 continuaram o trabalho, e muito bem feito, por sinal, nós estamos aqui hoje. Então, eu não estou aqui querendo entrar em mérito de modelo de gestão de igreja, modelo se é célula, se é pequeno grupo, aqui não vem o caso a gente colocar isso aqui à mesa, mas a questão toda é, a igreja precisa entender que essa questão do discipular é importantíssimo, porque se o pastor coloca pessoas de confiança para estar ali o auxiliando, numa não acessibilidade a ele, porque às vezes acaba o culto, rodeia um pastor, e a ovelhinha que precisa de fato de um aconselhamento não consegue chegar. Tem pastores que marcam o gabinete pastoral, mas às vezes é tanta gente que só vai ter vaga no outro mês. Agora, pessoas delegadas por ele podem ajudar, podem aconselhar, podem trazer um problema maior para ele, para poder desafogar um pouco a situação. Muito bem. Diante aqui dos companheiros da exposição, quero ler aqui algumas opiniões dos nossos ouvintes. Um ouvinte aqui dizendo: olha, meu sogro, filho de pais cristãos, com envolvimento na igreja, com um oficial da igreja, teve a perda dos seus pais, não houve nenhum acompanhamento, ficou magoado, deixou a igreja. Outro ouvinte, por outro lado, diz: olha, comigo aconteceu da seguinte forma: a igreja deu apoio e a família da minha mãe não. Faleceu o pai dela. A família da mãe deu menor apoio, mas a igreja deu apoio. Quer dizer, a igreja foi família para ela numa hora como essa. Outro vem dizendo: minha filha se separou no ano passado e só teve um contato com o pastor e nada mais. Veio morar na minha casa e vejo que ninguém a procura ou visita. Não que o pastor ou a liderança sejam obrigados a estar com ela, mas é uma questão de amor e cuidado. A Bíblia fala que o amor esfriaria, e vejo que no meio do povo de Deus isso tem acontecido muito. Graças a Deus, o pastor da minha igreja e da igreja da minha irmã tem nos ajudado. Compartilha aqui a nossa ouvinte. Outra dizendo: hoje tenho 30 anos, mas aos 14 perdi o meu pai, e eu e a minha família não tivemos nenhum apoio da igreja e nos afastamos. 6 meses depois, quando retornei, o meu líder olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo lá, já que até Deus tinha se esquecido de mim. JR diz ele: é muito difícil voltar à comunhão com a igreja, porque ela deveria acolher e cuidar, mas está sempre machucando. É a experiência individualizada, particularizada e singularizada nesse caso. Ouvinte da Chatuba: quando perdemos um parente, a igreja foi ao funeral, mas só visitou a minha mãe porque ela muito implorou. Depois de algumas semanas, ela teve uma oportunidade e citou a dor de perder alguém na igreja, isso, e ela foi repreendida pelo pastor, que disse que ela não deveria ficar expressando sofrimento para a igreja. São opiniões, companheiros. Outro ouvinte aqui, para ouvi-los: tem uma semana que eu perdi a minha irmã, mas eu tive muito apoio da minha igreja e da igreja da minha irmã, mas o conforto maior veio de Deus. As igrejas devem dar assistência, principalmente nesses momentos de perda, mas nada deve nos afastar da presença de Deus. Compartilha uma querida ouvinte nos acompanhando agora. Quero ouvi-los sobre os depoimentos. Eu acho que a estatística é clara, né? O dado estatístico está bem apresentado através das mensagens, dos e-mails. Há uma queixa geral, as pessoas estão sofrendo e estão desejando e esperando da igreja um determinado posicionamento. Eu não conseguiria ser, como pastor, corporativista ao ponto de julgar que tudo isso é apenas um conluio de pessoas que se uniram aí, e vamos todos juntos mandar um e-mail hoje para a gente detonar a classe, né, sacerdotal brasileira. Eu acho que isso seria de um corporativismo fantasioso, né? Então eu acredito que isso é um dado real. As pessoas estão tendo uma expectativa em relação à igreja e algumas delas estão frustradas. A igreja está diante de um desafio muito grande. Ela está crescendo muito. A estrutura física da igreja hoje é impressionante. As coisas que a igreja consegue alcançar e atingir, né, são de dimensões muito grandiosas. Mas a igreja está diante do desafio de ser
gigantesca, mas de não deixar de ser interpessoal. Isso é um desafio muito grande, né? Crescer na sua estruturação, na sua capacidade de comunicação em TV, em rádio, mas não perder a possibilidade de olhar no olho. Isso não é uma situação fácil, é desafiadora. É desafiadora, mas uma das coisas que eu compreendo que sejam fundamentais para isso já foi dito aqui, é essa descentralização de poder, de autoridade, de liderança. É impressionante como, por vezes, a igreja cresce na membresia, mas a sua liderança não cresce proporcionalmente. Tem igrejas que têm milhares, vou repetir as palavras do pastor, não estou aqui implementando, apresentando um modelo de gestão ideal, mas eu compreendo que seja uma questão lógica. À medida que uma membresia cresce muito, é preciso que haja um grupo de pastores, de líderes, ou seja lá qual nome que for. Modelo de a igreja só tem um pastor, mas tem tantos outros evangelistas, enfim, não importa a nomenclatura, mas gente que esteja capacitada para exercer pastoreio, mesmo que não leve esse nome, mas gente que esteja capacitada para dar de comer, porque isso cuidar de gente. Gente para cuidar de gente, é isso? Eu gostaria de trazer novamente uma questão que é expectativa. A gente vive numa sociedade, com uma sociedade utilitarista. As pessoas, elas criam esse ranço de querer, né, da igreja alguma coisa que preencha um vazio delas dentro da expectativa da sociedade em si. Então, o crescimento da igreja tem feito com que as pessoas criem algumas expectativas equivocadas com relação àquilo que é a razão de ser da igreja. Então, isso leva as pessoas a se frustrarem e as pessoas questionarem a igreja e até criticarem a igreja, porque a igreja não preencheu a expectativa dela. Mas quem disse que a igreja tinha que preencher essa expectativa? Então, a gente precisa pensar a igreja com o modelo que a Bíblia coloca pra gente. Qual a razão de ser da igreja? Qual o propósito da igreja? E olha, se você está aqui, a sua expectativa é essa? Não, mas a igreja não veio para isso. É você chegar no açougue e querer comprar pão. Então, muitas pessoas chegam na igreja com expectativa equivocada e acham que a igreja precisa atender essa questão. A carência, né, resultante do mundo moderno, da exacerbação do individualismo, então gera um vazio de coletivo nas pessoas, o que aumenta essa carência. E a igreja está ali, ela reúne 3, 4 vezes por semana, gera uma expectativa que ali ela vai encontrar, vai preencher esse vazio. Eu não estou falando nem do caso de perda, nada. O normal na vida do dia a dia. Então, eu gostei da sua palavra, acho que é por aí mesmo. E esse vazio do coletivo não é atendido, porque não é esse o propósito ali, nesse momento. Duas questões dentro desse mesmo assunto, só para a nossa ponderação aqui, a importância de pessoas da área de administração que poderiam colaborar e muito para ajudar nessa estrutura de gestão da própria igreja. Pessoas que trabalham nessa área, que estudaram nessa área, que têm habilidades nessa área, podem sugerir, trazer, olha, tem observado isso, está sobrecarregando aquela área, podia desenvolver isso, que pode ser uma coisa boa. Outra coisa é um texto bíblico de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, quando vai falar sobre os cuidados especiais, ele vai se referir às viúvas. Há uma descrição tão interessante, quando diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Assim, esquisito, né? Morreu ou não morreu? Morreu. Mas o que significa verdadeiramente, né? Ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, olha até onde vai. Tem filhos ou netos, que estes filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus, ou seja, não está no papel da igreja, mas está no papel da família. Estamos falando aqui até de suporte financeiro. Versículo 5: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ele volta a se expressar, e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente.
É o que diz a Bíblia. Então. Eu vou glorificar aqui, hein, Brasil? Então, eu acho que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz uma coisa que traz assim um alívio de alguma maneira aos nossos corações, porque ele tira o peso, porque normalmente as pessoas lançam para a igreja o que o pastor Edson, ele tá falando o tempo inteiro sobre isso, toda hora ele relembra isso, essa expectativa que o povo tem na igreja. Então lança pra gente uma ansiedade de que a igreja tem que suprir, a igreja tem que suprir, a igreja tem que suprir. E aí Paulo escreve pra Timóteo, eu fico imaginando, porque Timóteo era, coitado, tinha até um probleminha de estômago, ele devia ficar todo atribulado, que deviam lançar pra ele tanta situação dentro da igreja, que Paulo falou, calma meu filho, tem uns problemas aqui que você pode resolver, mas outros a família também cuida. Então ele foi separando ali, né? E isso pra gente é uma bênção, né? Pra gente, a família descansa. Sendo ensinada a ser família no contexto da igreja. Isso aí. Que agora, é uma questão... Agora existe a questão também das viúvas que têm família e que a família abandona. Aí nós como igreja não podemos deixar ela abandonada. Muito bem, quero agradecer aos companheiros porque cada participação aqui ajuda em muito nessa reflexão sincera, democrática, sempre muito importante, onde se vê falhas nas nossas ações enquanto igreja, falhas nas nossas ações enquanto igreja indivíduo e a necessidade de nos unirmos para que essas situações sejam resolvidas de alguma forma. Observamos aqui que em alguns casos há uma expectativa além do normal, que vai além do papel que a igreja pode ou deve oferecer do ponto de vista bíblico. Algumas igrejas vão se estruturando, têm seus departamentos, vão se multiplicando. Observa-se aí a importância das pessoas de gestão, de administração, para colaborar para que isto possa acontecer. Também observamos que muita gente perde tempo com aquilo que não é o foco, enquanto o foco fica sem tempo para ser atendido. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Cenas registradas por profissionais de saúde do Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mostram pacientes sendo atendidos no chão e até na bancada dos armários. Os flagrantes foram feitos na sala vermelha de emergência. As imagens entregues ao Conselho Regional de Medicina. A Secretaria de Saúde do Rio admite a superlotação e a falta de médicos e informou que a unidade deve passar por obras. O estudante Everton Silva, de 10 anos, vai receber alta hoje do Hospital Público Municipal de Macaé, no norte do estado. Ele teve o corpo perfurado por um vergalhão ao cair de um pé de goiaba. A barra de ferro atravessou o corpo da criança de forma transversal. Segundo os médicos, o garoto teve uma recuperação rápida e já consegue conversar. A mãe, Jaqueline Nascimento, disse que só vê a ação de Deus para o filho estar vivo e sem sequelas. Teve alta de um hospital em Goiânia a bebê que nasceu após a mãe morrer numa batida de moto. O caso ganhou repercussão porque no acidente a mãe sofreu um corte na barriga que gerou o nascimento espontâneo da criança, considerado um milagre. Isabela Batista Oliveira ficou 9 dias internada. Ela saiu da unidade hospitalar acompanhada por familiares com a roupa que a própria mãe tinha escolhido para quando fosse dar à luz, um vestido rosa e branco. 3 assuntos bastante interessantes, eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui, a pastora Marcione e também o pastor Rodrigo, sobre esse assunto inicial aqui, quando a gente observa mais uma vez esse descaso com relação à saúde, pacientes sendo atendidos aqui no chão e na bancada dos armários. Quem já ficou internado sabe da importância de você não ser contaminado e vai pro chão onde todo mundo pisa. E aí, pastora? Pois é, a gente está vivendo um momento muito difícil na saúde pública e eu como pastora, nesse momento, eu não tenho outra palavra a dizer aos nossos ouvintes que precisam usar os hospitais públicos, que sejam em qual momento que for, eles devem sair, se for um acidente, se saírem de dentro de casa para serem atendidos, é orar ao Senhor. Não existe outra opção, porque a gente aqui não está falando, não vamos falar de política pública, nós não vamos falar sobre os padrões que a gente gostaria que tivesse, mas nós como pastores muitas vezes colocamos pessoas dentro do nosso carro e levamos para os hospitais e passamos às vezes a noite ali clamando ao Senhor.
Eu entendo que a falta de amor, muita falta de amor, no cômputo geral da sociedade, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E uma outra coisa, biblicamente falando, como pastor, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Eu não estou falando de questão governamental, estou falando que às vezes a pessoa que administra não está nem aí, justiça, não exerce uma justiça, uma igualdade que deveria existir. Então, como pastor, a igreja tem que clamar, se posicionar também da maneira que ela pode se posicionar para que isso mude na realidade, não apenas na teoria. Bom, eu vou falar porque este é o assunto que é a maior prioridade nacional em todas as pesquisas, né? A reclamação do atendimento nesta área da saúde. Então é falta de aplicação de recursos em volume adequado e de gestão desses recursos naturalmente. Você não pode canalizar recursos e todo mundo roubar pelo caminho, que é muitas vezes o que acontece em todos esses lugares. Não chega nada na ponta. Essa é a verdade. Então o que acontece? Também nós não podemos culpar imediatamente os profissionais da saúde, porque a demanda vai muito além da sua capacidade. Um médico não é apenas um médico, ele precisa ter uma enfermeira, precisa ter material hospitalar, ele precisa de uma série de coisas que não tem porque falta no hospital. Então esta é a realidade que, né, tem criado condições. Agora mesmo tem um programa do governo que é o Mais Médicos, que está procurando trazer médico, mas traz médico, não traz enfermeira, não tem material escolar. Aí é complicado e recursos às vezes são encaminhados para outras áreas que não tem nada a ver, até para outros países que não tem nada a ver conosco. Então eu concordo. A solução, a gente sente medidas do governo de tentar resolver esse problema nos 3 níveis de administração. Acontece que existe no meu entendimento, um erro de prioridade. A prioridade deveria ser realmente a saúde, depois a segurança pública, que são os nossos maiores problemas. E se eventualmente tomasse um hospital e dissesse que vamos arrumar esse hospital, depois vamos arrumar aquele. Arrumar esse, vamos arrumar o hospital inteiro, deixar esse hospital pronto para atender as pessoas e resolver esse aspecto. Talvez a gente pudesse ter, a partir de um hospital modelo, uma referência para os outros todos. Falando de hospital, vamos agora para outra área de Macaé. O reverendo Edson, um milagre. A mãe fez uma referência aí, só vê a ação de Deus para que o filho seja vivo. Comum, interior, enfim, bairros, subúrbios, a pessoa tem lá um pé de alguma coisa, um fruto lá, e a pessoa sobe, o menino sobe. Você já fez isso, Fernando? O senhor tem cara que já fez muito, pela reação eu vi que fez. Todo mundo aqui, já fizemos muitas vezes. Aí o que aconteceu? O menino tava lá em cima do pé e caiu numa barra de ferro que cortou, quer dizer, passou pelo corpo dele inteiro e milagrosamente, como diz a mãe, Jaqueline Nascimento, só vejo a ação de Deus para que o meu filho esteja vivo e sem sequelas, diz ela. JR, a minha infância foi uma infância em comunidade carente, né? Então nós já fizemos muitas artes em comunidade carente, tá? E eu presenciei um fato parecido. Uma menina muito arteira, ela veio com aqueles carrinhos, né, de beber e o carro parou e virou e ela foi num ferro. Meu avô, né, que teve coragem de puxar ela do ferro, o vergalhão batido, e puxar e levar para o hospital. E ela está viva até hoje, né? E foi também um milagre. Então, essa questão, Deus manifestando em tempos que a gente vive, em tempos modernos, pessoas que realmente desacreditam da ação de Deus, Deus manifesta de tempo em tempo os seus milagres, as suas ações poderosas. E a gente vê a ação de Deus de forma muito concreta, tem muitas e outras ações assim. Eu acho isso interessante, porque você percebe na fala de pessoas, né, como essa mulher, a gente não sabe qual religião ela é, mas a gente percebe ela glorificando a Deus por algo que Deus realizou. Sabe o que o médico disse? O médico Rodrigo Chicrala, ele disse o seguinte: o vergalhão passou por trajetos arteriais nobres. Para mim, Deus tirou os órgãos da frente e o ferro passou. Acredito que eu nunca mais vou ver um caso como esse, afirmou o médico, atestando também aqui um verdadeiro milagre. Tomara que não veja. E milagre ligado também aqui, minha gente, a essa área tão impressionante, né? Pastor Eduardo, essa criança que teve alta nasceu na rua.
Os pais numa moto foram atropelados por um caminhão. Na sequência disso, a criança tá ali, a mãe morre imediatamente. Aliás, imediatamente, logo em seguida a mãe morre, que os bombeiros vieram para dar a acolhida e o atendimento emergencial, perceberam a fragilidade da vida da mãe e foram na criança como foco, conseguiram fazer o parto que de uma maneira especial, o corpo da criança foi expelido. A criança nasceu ali, porque a barriga da mãe foi rasgada, é uma espécie de uma cesariana, feita na rua, num acidente, é uma coisa impressionante. E essa criança também teve alta agora. Isabela Batista ficou internada 9 dias, saiu com um vestidinho que a mãezinha, que não resistiu, a mãezinha comprou para que ela pudesse sair do hospital, agora é cuidada pela avó. Eu acho que é inegável, né? A gente vê nisso a mão de Deus, vê nisso um milagre. Os casos bíblicos de pessoas, de indivíduos que escaparam da morte no ato do seu nascimento ou meses depois são muitos. O próprio Jesus é um exemplo deles, né? Moisés é um exemplo disso. Foram muitas as pessoas que tinham uma chamada de Deus muito grande, muito forte, que já sofriam, né? Investidas do adversário das nossas almas, já no ato do seu nascimento ou nos seus primeiros dias ou meses. E assim como Jesus, assim como Moisés, assim como o próprio Ezequias, que era filho de um homem que tinha como hábito de culto sacrificar os filhos, né, diante de Deus, e escapou disso também. Então eu vejo nisso aqui a mão de Deus e acredito que Deus deva ter algo muito, muito profundo e muito forte com essa criança. Isabela Batista é o nome dela, para ficar gravada aqui nas nossas mentes. Muito obrigado aos companheiros aqui, a participação, as suas opiniões dentro desse momento especial. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Pesquisa 93. Então, a gente encerra aí com 92% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem alguém que acabou se afastando porque se sentiu abandonado pela igreja em um momento de dor. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: estou completamente confusa. Eu tenho orado por um rapaz, sabe? Tenho orado por um rapaz que, a meu ver, completa todos assim os requisitos assim para um relacionamento. O mais importante de tudo é que ele é um crente fiel. Porém, recebi uma profecia que dizia que a resposta de Deus para a minha oração é esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, ao vivo, o nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores e dos nossos amados ouvintes. Agradeço a participação dos nossos debatedores no dia de hoje, nossos queridos ouvintes. Comunico que melhoramos a nossa condição de transmissão na Zona Oeste, na Baixada, na região de Queimados. Deve ter melhorado. Tem muita emissora comunitária que atrapalha as emissoras comerciais, mas nós estamos melhorando em atenção aos nossos ouvintes, que merecem toda a atenção da 93 FM. Eu queria aproveitar e fazer um comercialzinho. Posso, Jota? Então vou fazer um comercial. Por favor. A palestra da pastora Damares Alves, em defesa da vida e da família, pode ser pedida por e-mail para o meu gabinete, harolddeoliveira.com.br. Mande o endereço completo, você vai receber pelo correio na sua casa, de graça, é gratuito. Agora, quem quiser pode assistir, que nós estamos colocando no YouTube por capítulos, porque a palestra é longa, então por capítulos, pode assistir no YouTube. Entra também com palestra da pastora Damares Alves e vai ter, já subiram 2 ou 3 capítulos. Então, é mais uma possibilidade. Eu falo isso porque é importante que você conheça o conteúdo dessa palestra que trata dos assuntos dos nossos dias de hoje, desse ataque à desconstrução da família, dos valores cristãos, da igreja, enfim, da sociedade. Muito bem. Pastor Rodrigo, obrigado, querido. Um abraço. Quero mandar só um abraço especial ao pessoal da Igreja Nova Vida de Praça Seca. Nós estamos lá agora, juntamente com os irmãos. Um beijo a todos, a minha esposa, meu filhão Davi. Pastor Eduardo, aquele abraço, querido.
Muito obrigado, JR, obrigado a todos. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui no debate. Uma boa tarde, um grande dia para todos os ouvintes. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Reverendo Edson, aquele abraço, querido. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa. Tudo bem. A Sônia, que está lá, né, ouvindo. Tá, que Deus abençoe a vida dela e todo o povo lá da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Eu gostaria de também mandar um abraço muito especial à Lucinéia. Lucinéia, ela está vivendo um momento muito difícil, né? O momento dela é parecido com o momento da ouvinte. Ela perdeu seu esposo, né? O pastor, reverendo Kleber, faleceu. Ela e seus filhos estão vivendo um momento da necessidade de acolhimento, né? Os seus filhos Caleb e Josué são 2 filhos que ela tem, né? Que Deus abençoe, que Deus a console nesse momento difícil, que Deus continue amparando e sustentando a sua vida. Maravilha, muito obrigado, pastora Marcione, Deus abençoe sempre. Amém. E assim como diz a palavra, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Que em nome de Jesus Cristo possamos assim continuar entendendo o que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe. Quero também agradecer a minha igreja, né? O pessoal tá lá, todo mundo ouvindo, e eles têm assim um prazer e gostam muito de ti. Obrigado, um beijo para todo mundo, carinhoso, Deus abençoe sempre. Alô, Madureira, hoje na entrada do Parque de Madureira, o nosso pedido tocou falando ao vivo de lá, povo de Deus querido de Madureira, é do lado da entrada principal do Parque de Madureira. Você vai conhecer a nossa equipe que já está lá para você falar ao vivo aqui com a nossa Rosane Félix, a nossa 93 FM com a Rosane Félix, dentro do Pediu Tocou, você pede, participa, vai ser bom demais ter a sua participação com a gente aqui, também no Pediu Tocou a partir de agora. Vamos orar juntos nessa hora, pedindo ao pastor Rodrigo, por gentileza, para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos enfermos e pela cura dos enfermos e o consolo dos enlutados, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós entregamos todos os ouvintes que, semelhante a esta ouvinte, passam por situações como esta. Que o Senhor venha consolar o coração, Pai, que o Senhor venha dar guarida, que o Senhor venha dar entendimento, fazê-los com que cada um deles, cada qual deles olhem para o Senhor, somente para o Senhor, para que fiquem firmes em meio a essas adversidades. Entregamos aqueles que estão enfermos, os enlutados, enfim. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o conforto para aqueles que precisam de conforto. Nós entregamos todo esse Rio de Janeiro, Brasil, mundo, todos os ouvintes dessa rádio, a direção, enfim. Muito obrigado por esse dia, por esse debate, e que as palavras que aqui foram proferidas fiquem gravadas em cada coração, ó Deus, porque a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Nós te louvamos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.